Queria convidar você a abrir sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o vírus do desânimo. Amém? Para que você tenha um ano inteiro de fôlego, não somente o primeiro mês do ano. A gente percebe que muitas vezes esse período de final de dezembro, começo de janeiro, é um período de recarregar as baterias, não é? Quem pode tira alguns dias de férias, mesmo quem não pode tirar umas férias, viaja nos fins de semana ou descansa. A gente procura se preparar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente para enfrentar um ano inteiro. E eu noto que o final do ano é um período muito pesado. Eu sempre comento com o Daniel que quando chega mais ou menos, o pastor Daniel que divide a sala comigo, né? Mais ou menos no meio de dezembro, começa a ligar um monte de gente desesperada. Todo ano acontece isso. É o mês em que mais gente liga na igreja para pedir oração. O que acontece? Será que só em novembro as pessoas precisam de oração? Não. É que o ano está acabando. E a pessoa olha para trás e vê assim, meu problema não acabou, meu problema não se resolveu. Ela foi empurrando os problemas até o final do ano. Quando chega no final do ano, ela vê que vai acabar e não está resolvido, bate um certo desespero. Então, a gente não pode ter ânimo somente para janeiro. Essa renovação aí, esses votos de um feliz ano novo, essa esperança, essa renovação da esperança de um novo ano, não pode ser algo que vai acabar em janeiro, que vai acabar em fevereiro. Nós precisamos vencer esse desânimo que tenta nos atingir. Amém? Então, eu quero falar com vocês hoje sobre como vencer o vírus do desânimo. O desânimo tem sido uma verdadeira epidemia nos nossos dias. A vida traz muitos desafios, muitas lutas. Nós somos bombardeados por informações a todo momento que trazem inquietação e muita gente tem sucumbido diante do desânimo como se fosse uma verdadeira epidemia. E assim como acontece com o vírus, não dá para a gente esperar que ele suma, que não exista mais, que vão acabar com esse vírus, não vai existir mais, ninguém vai precisar se preocupar com isso. Não. O que nós precisamos fazer é preparar a nossa vida com um ambiente em que esse vírus não possa proliferar. Quando a gente tenta, por exemplo, combater o vírus da dengue, que é muito, sempre acontece aí no verão, infelizmente, não é? O aumento dos casos. A gente não consegue simplesmente sair, vamos caçar o vírus, né? Vamos sair atirando. Não tem jeito de acabar com ele. Como é que a gente trata isso? Eliminando o ambiente em que ele pode proliferar. Se não tiver o ambiente propício, e vou até fazer a propaganda aqui, né? Não deixar água parada por aí, ele não vai procriar e não vai ter vírus por aí. Não tendo um mosquito, não vai ter o vírus por aí atingindo a gente. Contra o desânimo é a mesma coisa. Não adianta eu chegar aqui e querer dar uma injeção de ânimo em você que vai durar uma semana. É preciso que você cuide na sua vida de ter um ambiente propício para que o ânimo aconteça. Então, eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Em primeiro lugar, eu quero falar como é que nós precisamos eliminar o ambiente em que esse vírus do desânimo prolifera. Amém? Em primeiro lugar, precisamos tirar da nossa vida a falta de visão espiritual. Eu fico muito preocupado com esse assunto. Eu acredito que é um problema muito sério nos nossos dias, em que as pessoas, grande parte das pessoas que estão participando de um culto numa igreja hoje, não tem quase nada de visão espiritual. As pessoas se convertem, elas estão indo para a igreja, mas muitas vezes estão indo buscar alguma ajuda, estão indo buscar algo que lhes traga um pouco mais de ânimo, de força, elas se sentiram acolhidas, ou vão para a igreja porque gostaram do louvor, ou até ouviram uma mensagem que disseram para ela assim, o que você quer? Você tem que escolher Jesus ou o inferno. Ela escolheu Jesus, ótimo, boa escolha. Mas e a mente? E o coração? E a visão espiritual dessa pessoa? O quanto mudou? Quanto você foi realmente renovado, transformado, convertido na sua visão espiritual? O texto que nós lemos, Colossenses 1,
2, 1 e 2, diz assim: pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados. Como? Estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Você percebe a ênfase que Paulo dá em você ter plenitude do conhecimento? Ele repete a palavra, ele fala da plenitude e depois fala de novo, pleno conhecimento. Então é muito importante que a nossa mente seja transformada. Você não vai encontrar uma fonte de ânimo perene, constante, que dure o ano inteiro, que dure a vida inteira, no mundo. A economia não vai te dar motivos para ter ânimo. A política raramente te dá motivos para ter ânimo. A situação do mundo, normalmente, não vai te dar motivos para ter ânimo. Você não vai encontrar isso na vida natural. Você precisa ter uma visão espiritual. As pessoas que realmente crescem espiritualmente, conhecem a palavra de Deus, se alimentam, se fortalecem, deixam que Deus transforme a sua visão, elas começam a olhar para o futuro, começam a olhar para uma visão eterna, elas sabem que tem um chamado de Deus, tem um propósito de Deus na sua vida, e elas começam então a enxergar a vida de uma maneira diferente. Logo que eu me converti, as primeiras coisas que eu notei, eu olhava para algumas pessoas e eu percebia que elas eram diferentes, mas não eram diferentes porque usavam roupa de crente. Elas eram diferentes porque elas tinham uma mentalidade espiritual, uma visão diferente da visão natural. Tinham uma visão de gratidão, uma visão das coisas eternas. Eles sabiam que as coisas eternas são mais importantes do que as temporais. Eles sabiam que as coisas eternas são mais fortes, superiores às naturais. E assim encaravam a vida de uma maneira diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo diz a mesma coisa quando ele diz assim: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Mais uma vez, ele junta ânimo com a maneira como eu penso. Eu preciso me livrar de uma visão natural, eu preciso ter uma visão espiritual das coisas. E a falta de visão espiritual é um dos problemas sérios hoje em dia. Se você não tem uma visão espiritual, você vai tentar analisar as coisas segundo o mesmo modo de pensar do mundo atual, segundo o que as pessoas aí fora pensam, você não vai ter ânimo. Você não vai ter imune ao desânimo tentando enfrentar a vida com uma visão natural. Vou lhe dar um outro exemplo. João 16:33. Jesus disse assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Ele quer que você tenha paz, amém? No mundo tereis tribulações, ou aflições, como diz outra versão, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus enganou alguém? Ele disse para você que você nunca mais vai ter problema? Não. Ele disse: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Quando ele diz eu venci o mundo, ele está chamando a atenção para algo maior, para ele mesmo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus encarnado, ele está dizendo assim: fique tranquilo, você vai enfrentar lutas, o mundo é difícil, mas você está olhando para mim, eu venci o mundo, amém? Então quando você olha para Jesus, você está então cultivando uma visão espiritual da vida. 2 Coríntios 4:1, Paulo diz assim: portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Mais uma vez, o que ele está dizendo? Eu tenho uma visão espiritual. Por que nós não desanimamos? Por causa do ministério. Ele diz assim: eu tenho algo para fazer. Paulo está dizendo assim: eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um propósito nesse mundo. Então sabe por que eu não desanimo? Não é porque o Império Romano é bom para mim. Não é porque a situação da economia onde eu estou vivendo é boa. Não é porque todo mundo me ama. Eu não desanimo porque Deus tem um plano para a minha vida. E eu estou aqui nesse mundo cumprindo um chamado, cumprindo um ministério. Então quando você tem uma visão espiritual, você tem uma visão do chamado de Deus para a sua vida, você segue adiante e você não desanima. Ainda Paulo falando em 2 Coríntios 5, 6-8, ele diz assim: temos portanto sempre bom ânimo. De novo, bom ânimo. Por quê? Sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Ausentes desse corpo é morrer, gente. Esse homem tem uma visão espiritual tão clara, que ele sabe que nem a morte é problema, porque ele está caminhando para a vida eterna, ele está caminhando para a plenitude, ele está caminhando para um dia em que não vai haver mais pecado atrapalhando a vida dele, ele vai estar caminhando para um dia em que ele vai estar face a face com o Senhor, então nada o abala. Quem tem uma visão espiritual não é abalado por coisa alguma, nem mesmo a morte. Muitas pessoas, por exemplo, cedem ao desânimo por causa do envelhecimento. Por exemplo, vocês estão envelhecendo, amém? Sim ou não? Mesmo que você seja jovem, você está envelhecendo, não é? Alguns já estão nesse processo há mais tempo. E muitas pessoas ficam desanimadas por causa do envelhecimento. Ora, se você tem uma visão espiritual e você sabe que você está olhando lá para frente, está tudo bem. Quer ver o que Paulo diz? Mais uma vez no mesmo livro, em 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desfalecemos, não desanimamos, outra vez. Mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Ele está olhando para as coisas eternas, não para as temporais. Ele diz que o seu corpo está envelhecendo, mas interiormente, cada dia ele é melhor. Cada dia ele está mais maduro, cada dia ele está mais forte, cada dia ele está mais cheio de espírito. Então ele não tem por que lamentar. Ele está olhando para frente e sabendo que tudo está bem. Estamos envelhecendo? Está tudo ok. Vamos morrer? Está tudo ok. Estamos sempre caminhando para melhor. Mas só quem tem uma visão espiritual é que vai entender isso. Quem não tem uma visão espiritual fica lá agarrado àquelas coisas da vida material e acha que aquilo é tudo, né? Então, Paulo estava sempre olhando para frente. Além de se livrar dessa falta de visão espiritual, nós precisamos nos livrar da contaminação da visão do mundo. Além de estar fazendo falta a visão espiritual, às vezes está sobrando visão do mundo. Muitos crentes hoje estão altamente contaminados por uma visão mundana. E isso é mais ou menos natural de acontecer, porque nós estamos sob influência de todos os lados. Você todos os dias está ouvindo notícias, você está sendo exposto ao pensamento do mundo, e isso muitas vezes está contaminando a sua vida. Os seus sentidos só veem as coisas naturais. E quando falta uma visão espiritual, como nós falamos no primeiro ponto, começa a sobrar uma visão da carne, começa a sobrar uma visão natural. E eu diria para vocês que grande parte dos crentes hoje em dia está contaminado por uma visão desse mundo. Vive nesse mundo igualzinho o incrédulo que não conhece a Deus. Vive nesse mundo igualzinho o que não conhece a palavra de Deus. Tem os mesmos pensamentos, os mesmos intuitos, os mesmos anseios, os mesmos desejos, é movido pelas mesmas coisas. E olha o que a Bíblia diz, 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Eu pergunto para você, esse texto descreve a mim? Descreve a você? Descreve a maioria dos crentes de hoje? Será que a maioria dos crentes de hoje se encaixa nessa palavra? Não está amando o mundo, não está, mas sim amando o Pai, e não está vinculado às paixões da carne, à cobiça dos olhos, à ostentação dos bens? Será que a gente pode dizer que esse texto se aplica à nossa vida? Nós precisamos pensar sobre isso. E Jesus foi mais claro, Tiago foi mais duro ainda, quando ele diz lá em Tiago 4,4, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus?
Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Se você pensar nessas palavras, elas foram muito claras e muito duras, para mostrar para a gente que nós precisamos ter uma visão espiritual, que não podemos estar contaminados pela visão desse mundo. Não são as coisas desse mundo que vão trazer paz na nossa vida. Não são as coisas desse mundo que vão trazer alegria, realização na nossa vida. É inimizade contra Deus. Pastor, mas então quer dizer que eu não posso desfrutar das coisas? Pode. Tudo aquilo que Deus te permitiu, você pode desfrutar. Mas o seu coração não pode estar vinculado a essas coisas, apegado a essas coisas, de tal maneira que está competindo com o amor de Deus. A nossa realização máxima não vai ser nessa vida aqui. Eu queria contar para vocês uma pequena ilustração. Certa vez perguntaram para uma pessoa assim: quanto você precisa para ser feliz? Ele respondeu: mais um pouco. Será que não é isso a realidade de grande parte das pessoas? Quanto é que você precisa? Eu preciso mais um pouco. Aquele que ganha 1.000 acha que precisa de 1.500. Quem tem 5 ficaria feliz com 7, 7,5. Quem tem 20, 30 resolvia meu problema. Mas ninguém está satisfeito. A gente sempre precisa de mais um pouco. E aí você diz: mas tem um cara que ganha 100. Ele quer 120, no mínimo. Ninguém está satisfeito com uma visão natural. Quando a gente olha para as coisas desse mundo, a gente sempre quer mais, e quanto mais a gente quer, menos satisfeito a gente fica. Faz parte da própria visão consumista do capitalismo criar em você uma insatisfação para que você queira consumir mais. Então a pessoa não vai ter bom ânimo se ele tiver uma visão natural. Ele não vai ter bom ânimo amando o mundo, ele vai ter bom ânimo amando a Deus. Amém? Terceiro lugar, terceira coisa que você precisa eliminar para que não exista um campo fértil para o desânimo na sua vida, é a competição. E aqui eu quero explicar por que a competição. Competição faz parte desse sistema do mundo. É bom ser competitivo em algumas circunstâncias. Por exemplo, quantos praticam esportes aqui? No esporte você precisa ser competitivo, não é? Ou você é igual o corintiano que entra para perder? Não. No esporte é natural que você seja competitivo. Por exemplo, eu ouvi certa vez um piloto... Vamos sair do futebol para não dar confusão. Eu ouvi certa vez um piloto de Fórmula Indy, um brasileiro, dizendo assim: ele fez os cálculos e ele descobriu que no campeonato do ano passado, se alguém chegasse em quinto em todas as corridas, seria campeão. Porque os que ganham corridas, eles ganhavam uma, mas não fazia ponto nenhum em outro. Então, se ele chegasse na média, em quinto lugar, ele seria campeão. E ele estava dizendo então que o alvo dele era chegar em quinto nas corridas. Eu nunca torceria por alguém que quer chegar em quinto. Qual a graça? Né? Então, no esporte, é natural que a pessoa seja competitiva. Mas na vida você não pode ser. Você deve ter, do esporte, a figura da garra. Você deve lutar para vencer os seus desafios, para vencer as suas lutas, amém? Mas você não está aqui para lutar contra a pessoa que está do teu lado. Você não está aqui para ser melhor do que alguém que está do teu lado. Não faz a menor diferença se você tem mais dinheiro do que eu ou menos. Nós não estamos aqui para nos comparar uns com os outros e viver num mundo de competitividade, que se você chega num lugar e você descobre que você é o mais pobre daquela sala, você fica infeliz. Se o seu vizinho tem um carro melhor do que o seu, você fica infeliz. Nós não temos que nos comparar com ninguém, nós não temos que competir com ninguém. Você só tem que ser você mesmo. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um chamado para você, Deus tem coisas para você desfrutar, mas você não tem nada a ver com o outro. Você não tem que se preocupar se alguém tem mais do que você, se alguém tem menos do que você tem que saber o que Deus tem para a sua vida. Então, esse ambiente de competição, que acaba gerando outras coisas, acaba gerando os seus filhotes, né? Inveja, ambição, insatisfação, só faz mal para as pessoas. Em nada nós devemos competir e nos espelhar em outros. Nós podemos ter pessoas em quem nós olhamos como um bom modelo, por exemplo. Mas eu não tenho que me preocupar se o pastor fulano de tal tem um ministério que alcança 50 nações. Mas eu nunca preguei fora do Brasil. Eu tenho que me preocupar com isso? Eu tenho o mesmo chamado que ele?
Eu tenho os mesmos dons, o mesmo propósito de vida que ele? Não. Então, o sucesso dos outros não tem nada a ver com a minha vida. O meu sucesso é fazer a vontade de Deus. O meu sucesso é cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Por isso, a gente precisa se livrar desse ambiente, dessa cultura de competição. Eu vi essa semana, por exemplo, no rádio, uma notícia de que uma pesquisa feita sei lá onde, constatou que as pessoas eram mais felizes quando elas deixavam as redes sociais por algum tempo. Por que você acha que isso acontece? É lógico, aquilo é uma desgraça. Você está aqui num domingo, no culto, um dia de sol desses, você abre lá o negócio, a rede, lá você vê todo mundo na praia. A pessoa botando foto do pôr do sol, e você aqui. Então as pessoas começam a ver tudo que os outros colocam, e ficam com aquela sensação de que estão perdendo algo, de que não estão realizando coisas na sua vida, de que a sua vida é uma droga, mas mal sabe ele que 5 minutos antes de botar aquela foto do pôr do sol, o cara estava brigando com a mulher porque não achava o celular para bater a foto. Então as pessoas só colocam aquilo que é bonito, né? E a gente fica vendo o que é bonito daquilo que cada um está fazendo, isso gera uma insatisfação. É parte da raiz do desânimo de muita gente estar se comparando com os outros. Deus tem algo para a tua vida, e o que Deus tem para a tua vida ninguém vai tirar. Amém? Mas é preciso tirar essa ênfase da competição que existe no mundo. Eu vou ler 2 textos para você. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob direção do Espírito. Eu tenho uma visão espiritual, eu tenho que andar no Espírito. E como? Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não é com inveja, não é com arrogância, não é me comparando com os outros que eu vou ser feliz. Amém? E outro texto, Filipenses 2:3, diz: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Nada. Nada na sua vida deve ser movido por vaidade, por querer fazer o que o outro fez, por querer competir com o outro, por querer ser melhor do que o outro. Nada façais por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Amém? O quarto elemento que você precisa retirar da tua vida, para que não haja um ambiente propício para o desânimo, é a falta de vitórias. E aqui eu quero explicar para você. Como eu disse no começo, nós não devemos ter uma visão mentirosa, ilusória, de que a gente não vai ter luta. Mas a gente também não deve se acomodar com as derrotas. Se acostumar com as derrotas não é bom. Ninguém consegue viver com bom ânimo perdendo sempre, mais uma vez, a não ser... Tudo bem, Dadinho, deixa os corintianos de lado dessa vez. Mas é difícil manter o bom ânimo perdendo sempre, é ou não é? Olha, tem um texto na palavra de Deus que vai te ajudar a entender isso. Provérbios 13:12. A esperança adiada entristece o coração. O que é a esperança adiada? Você pensou que ia liquidar suas dívidas no ano passado, continua endividado. Adiou, vão ter que lutar mais, não deu ainda. Você pensou que ia se casar esse ano e aí não deu, jogou para o ano que vem. Você queria se formar, não deu ainda. A derrota, a frustração, o adiamento de uma vitória entristece o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Conquistar algo, vencer, ver a bênção de Deus sobre a sua vida te renova, é ou não é? Todo mundo aqui prefere ganhar do que perder. Isso é natural do ser humano. É isso, uma verdade tão simples, mas que a palavra de Deus está nos mostrando, porque é importante entender, que tem que estar no seu coração. Eu não posso me acostumar a derrotas. Eu devo desejar, sim, experimentar o poder de Deus na minha vida para que eu vença. Eu devo cultivar uma visão de fé para que eu supere os meus obstáculos. Não é para você se sentir culpado porque está passando por luta, porque todos passam por lutas. Não é para você se sentir culpado porque alguma coisa não deu certo. Acontece na vida de todo mundo, mas não se acostume a perder sempre. Não se acostume com derrota. Porque o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos andar em vitória. 2 Coríntios 2:14.
Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Graças a Deus que nos conduz em vitória. Isso é normal para um cristão, amém? Passa por lutas? Claro, Paulo foi apedrejado, foi preso, foi perseguido, foi caluniado, sofreu tudo isso. Passar por lutas não é falta de vitória. Ao contrário, algumas vezes a sua vitória vai ser justamente a sua capacidade de suportar todas as lutas, atravessar aquele período difícil da sua vida e chegar lá no final e dizer: continuo firme com a minha fé em Deus, continuo firme no nome de Jesus. Amém? Mas atravessar e suportar tudo isso é vitória. Passou por uma luta terrível, perdeu alguma coisa, mas você suportou tudo e foi lá e deu a volta por cima. Foi paciente para esperar o momento em que Deus iria te exaltar. Isso é vitória. Mas nós não devemos cultivar uma visão de derrota. Não devemos nos acostumar à derrota. Não devemos nos acostumar a problemas antigos. Tem gente que tem um problema velho, e aí como o problema é velho, ele não liga mais. Ele fala: não dá certo mesmo, eu sempre perco nessa área, eu vou continuar perdendo. Aí ele para de lutar. Não se acostume com o problema antigo. E problema novo não deixa envelhecer. Amém? Cultive uma visão de vitória na sua vida, porque não é possível se manter realmente firme, vencendo, manter uma visão de ânimo, se a gente não estiver vencendo as coisas. Filipenses 4:3 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Posso enfrentar tudo. Não é que eu não vou ter luta, ao contrário, o contexto explica muito bem. Ele está dizendo assim: eu posso ter muito dinheiro, ou posso passar fome, nada vai me abalar, nada vai me tirar da presença de Deus. Isso é ter uma visão de vitória. Estou preparado para enfrentar qualquer situação. Isso é uma visão de vitória. Quando Deus quis animar Josué e prepará-lo para a vitória, 4 vezes no mesmo capítulo, vocês devem conhecer bem o Josué capítulo 1. 4 vezes Deus disse assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. 4 vezes, num capítulo só, Deus falou para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Se Deus quer te dar uma vitória, Ele precisa manter o seu ânimo firme, amém? Mas cultivar uma visão de vitória é algo que você precisa para que você possa seguir adiante. Então, nós falamos sobre o que precisa ser retirado das nossas vidas. A falta de visão espiritual, o excesso de visão do mundo, aquela visão de competição em que a gente acaba ficando sempre insatisfeito porque acha que alguém tem mais do que a gente. E também essa visão de derrota em que a gente não busca a vitória de Deus e se acomoda às derrotas. Tudo isso tem que ser retirado da tua vida. Mas não basta retirar. A segunda parte dessa mensagem, eu quero dizer para você o que você precisa fazer, amém? O que você precisa colocar na tua vida para que você cultive um ambiente favorável ao bom ânimo. Em vez de deixar um ambiente contaminado, que vai ser o prato cheio para o desânimo surgir, você precisa cultivar um ambiente favorável para esse bom ânimo que Paulo tinha. Por que ele fala tantas vezes: nós não desanimamos, estou animado? Por que ele tinha esse ânimo indestrutível? Por que Paulo tinha uma visão em que ele estava imune ao desânimo? E é isso que eu quero falar com você a partir de agora. Em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém? Repita comigo: a vontade de Deus é o primeiro lugar na minha vida. Não sei se já está lá, mas quem é que sabe o texto que fala isso para a gente? A vontade de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que está escrito nesse capítulo, no contexto desse capítulo? Jesus estava falando exatamente sobre a ansiedade. E sobre como é inútil a gente andar ansioso. Como é inútil a gente andar com uma visão natural, focado nas coisas materiais, preocupado com tudo, se eu vou ter o que comer amanhã, se vai dar certo, se não vai dar certo. Ele mostra para a gente que é inútil ser ansioso
E aí ele complementa e diz assim: buscai em primeiro lugar a vontade de Deus, e todas as outras vão ser acrescentadas. Quem tem a vontade de Deus como seu alvo, não fica desanimado diante de circunstâncias. Quem tem a vontade de Deus diante da sua vida, não vai perder tempo com bobagens, não vai se distrair com bobagens, não vai se sentir perdedor só porque está passando por uma luta. Você sabe que a sua vida está aqui para cumprir um propósito. Você sabe que você tem um chamado de Deus, e cumprindo esse chamado de Deus, você vai ser feliz. Amém? 2 Tessalonicenses 3,13 diz assim: quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Paulo está dizendo assim, ó, nunca desanime de fazer o bem. Sabe o que significa? Quem tem a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, sabe que está aqui por um propósito. Sabe que está aqui para cumprir um chamado de Deus. Você sabe que a sua vida é importante para Deus. Então você pode desanimar? Não. É importante que você não desanime, não somente por você, não somente para você estar feliz. Você não pode desanimar, porque você faz parte do exército de Deus. Você faz parte do povo de Deus. O mundo lá fora está desesperadamente precisando de esperança. Quem tem? Você. O mundo precisa de amor. Quem tem? Você. O mundo precisa de paz. Quem é que tem? Você. O mundo precisa conhecer a Deus. Quem o conhece? Levante a mão. Então como é que você pode desanimar? Você percebeu? Você não tem o direito de desanimar. Você não tem o direito de desanimar. Porque se você desanima, o mundo perde a bênção que você é. Se você se recolhe, o mundo perde a bênção que você é. Vou contar uma ilustração para vocês. Aconteceu algum tempo atrás um problema numa igreja, um conflito. Era uma igreja grande e as pessoas ficaram, muita gente chateada com o pastor fez pisou na bola lá, teve alguns conflitos, etc. Algumas pessoas saíram daquela igreja, e eu soube, depois de um tempo, que um dos pastores daquela igreja, um pastor auxiliar daquela igreja, tinha ficado tão chateado com a situação, que ele estava em casa. Em casa. Ele não ia mais para a igreja, ele não pregava, ele não ajudava ninguém, não orava por ninguém, ele estava em casa, chateado, lambendo as feridas, por causa de estar chateado com outro pastor. Mas espera aí, você tem um chamado de Deus, você vai ficar em casa reclamando da vida? Fazer igual criança, pega a bola, vai para cá, ninguém joga mais? Você tem um chamado de Deus, e porque alguém falhou com você, porque alguém pisou na bola, você diz, não vou mais? Sabe, se um líder falhou, peça a direção de Deus. Quem é o líder que vai estar sobre a sua vida? Se numa igreja houve um problema, peça a direção de Deus, onde é que eu devo estar? Mas nunca uma pessoa que tem consciência de um chamado, de um propósito, consciência de que você está nesse mundo aqui para ser uma bênção, você vai se recolher? Você não tem o direito de desanimar. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Porque a sua vida tem um propósito, você está aqui para cumprir a vontade de Deus. Amém? Gálatas 6, 8 a 9 diz: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos, não desanimemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Mais uma vez, a mesma mensagem, não desanime de fazer o bem, não desista. Você não pode desanimar porque você é uma bênção. Você não pode desanimar porque você é usado por Deus para fazer diferença nesse mundo. Então quem coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, não pode desanimar. E se está desanimando, busque em Deus a força. Isaías 40, 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Ele tem sempre o renovo para aquele que está fazendo a sua vontade. Deus tem sempre o renovo para quem decidiu que a vontade de Deus é primeiro lugar na sua vida. Amém? Segundo lugar, você precisa alimentar o seu coração com a palavra e a oração.
É preciso alimentar o coração com a palavra e a oração. O mundo está pressionando o tempo todo. Os teus sentidos estão captando naturalmente as influências desse mundo, do mundo que você vive. Você tem que decidir alimentar a sua vida com a palavra e com a oração. E aqui mais uma vez eu digo que eu fico preocupado. Porque eu acho que nos últimos tempos, eu que já não sou tão novinho na fé, já me converti há mais de 30 anos, mais de 35 na verdade. Eu vejo que as pessoas liam muito mais a Bíblia antigamente. Parece que todo mundo está cansado. O cara lê 5.000 palavras por dia no WhatsApp, mas a Bíblia ele não lê. Eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Oração? As pessoas numa correria que ninguém para orar. Será que nós estamos preparados para enfrentar os desafios da vida e não desanimar se a gente não alimentar o coração com a palavra e com a oração? Sabe, eu costumo dizer também que pregador não tem o direito de ser criativo, porque não tem como ser criativo. Tudo na Bíblia se resume em Bíblia e oração. Toda pregação que eu faço, no fundo, é o seguinte: se você ler a Bíblia e orar, você vai estar bem. É o fundamento, é o básico. Não tem como a gente abrir mão disso, gente. Deixa eu ler para você o texto. Eu comecei o ano passado, mais ou menos nessa época, em janeiro, tive a oportunidade de pregar logo no começo do ano, e eu preguei sobre o Salmo 1. Ali fala sobre o retrato de um homem que anda com Deus e coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando daquilo que a pessoa tem que tirar, né? Como a gente falou nesse começo aqui da mensagem. Mas aí ele tem que dizer também o que a pessoa tem. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Seu prazer. Não é obrigação ler a Bíblia, é o meu prazer. Não é porque o pastor mandou, é meu prazer. E na sua lei medita de dia e de noite. Quantas pessoas meditam na palavra de Deus hoje em dia? Meditação é coisa do oriental. Meditação da palavra de Deus. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o retrato da Bíblia de uma pessoa próspera. Ama a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, e tudo quanto ele fizer prosperará. Eu pergunto para você: será que esse texto descreve a minha vida? Será que ele descreve a sua vida? Será que ele descreve a maioria dos membros dessa igreja? Eu não vou nem falar das outras igrejas, né? As igrejas no Brasil, as igrejas aí, a igreja fulana de tal. Não, vamos falar da gente mesmo. Esse Salmo 1, que descreve a pessoa bem-aventurada, feliz, próspera, cheia da bênção de Deus, que medita na palavra de Deus, tem prazer na lei do Senhor, pode ser um retrato da sua vida? Se você achar que não, corra agora atrás do prejuízo. Corra agora atrás de se alimentar, se encher da palavra de Deus, porque se o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, ele vai estar cheio de outra coisa. Alguma coisa vai ocupar o seu coração, e se não é a palavra de Deus, eu não sei o que é, mas não vai ser coisa boa. Para alguns vai ser coisa pior, o grau de a degradação vai sendo, né, pior, outros não tão ruim, mas nada substitui a palavra de Deus como a única coisa que pode enriquecer e encher o teu coração. Amém? E a oração? Oração é fundamental também? Eu vou dizer para vocês o que Jesus falou. E se Jesus falou, é bom a gente ouvir. Amém? Lucas 18:1 diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. A parábola que Jesus contou é aquela do juiz iníquo, né? Que a mulher ficava lá importunando, pedindo para ele julgar a sua causa e tal. Vocês devem conhecer o texto. Se não conhece, leia depois Lucas 18. Mas o que o texto diz? Que Jesus contou essa parábola com um propósito. Ele tinha um objetivo de adverti-los, de nunca deixarem de orar. É preciso orar sempre.
e nunca desanimar. Está difícil? Ore mais. Você nunca pode dizer assim, pastor, eu parei de orar porque a vida estava muito difícil. Ao contrário, se você estava orando e estava difícil, você vai parar de orar? Só vai piorar, gente. Se orou e não resolveu, ore mais. Nunca desanimar. Ao contrário, intensifique a sua vida de oração nos momentos que você percebe que as coisas estão mais difíceis. Mas nunca desanime de orar. Então, Bíblia e oração são fundamentais para qualquer coisa que você queira esperar de Deus na sua vida. Não adianta eu vir aqui para você e dar uma mensagem de ânimo que vai durar uma semana. Eu posso fazer aqui uma cena toda aqui, animar você, você bate palma, aplaude, sai todo mundo feliz aqui e acaba em uma semana? Não adianta. Se você não orar, se você não tiver vida com Deus, se você não tiver tempo com Deus, se o seu coração não estiver alimentado na palavra de Deus, você não vai ter estrutura para sustentar nada que você receba. Pode vir o pastor mais ungido do mundo aqui, você vai sair feliz. Se você não alimentar o seu coração na palavra de Deus e na oração, nada disso vai ser sustentado. Você pode sair avivado num culto e um mês depois aquilo tudo passou. É a palavra de Deus e a oração que vão sustentar a tua vida, amém? E a última coisa que eu quero dizer para você, se você quer alimentar, preparar o caminho, preparar o ambiente para que o ânimo verdadeiro esteja sempre frutificando na tua vida, para que você nunca desanime, cultive alianças, fortaleça-se com alianças. Deixa eu explicar para você o que significa isso. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados. Precisamos cultivar um ambiente em que as pessoas sejam fortalecidas, acolhidas, precisamos estar conectados. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O texto principal que nós lemos inicialmente lá, que era Colossenses capítulo 2, no versículo 2, diz: para que os seus corações sejam animados, como? Estando unidos em amor. Então eu quero dizer para você, Deus sabe, Ele é sábio e Ele é onisciente. Sabendo que você enfrentaria lutas, sabendo que a vida não é fácil, sabendo que haveriam crises, Ele preparou algumas coisas para te fortalecer. Entre elas, a palavra, a oração, como nós já vimos. Mas uma das coisas que Deus criou para nos fortalecer e que muita gente está abrindo mão, são as alianças. Eu quero que você entenda que a aliança é uma bênção de Deus para fortalecer a sua vida, amém? A sua família é uma bênção de Deus para fortalecer a sua família, a sua vida. O seu marido não é o seu problema, a sua mulher não é o seu problema. Pais, os seus filhos não são o seu problema. Filhos, os seus pais não são o seu problema. Família é criação de Deus para que através de aliança a gente fortaleça um ao outro. Só que o mundo está combatendo tanto isso, a visão do mundo é tão contrária à família, a visão do mundo hoje é tão individualista, tão egoísta, que as pessoas estão achando que a sua família é seu problema. Jovens querendo sair de casa o mais rápido possível, pais querendo que os filhos saiam de casa, maridos separando das suas esposas, esposas separando do seu marido, ou então vivendo um ambiente de guerra, como se o inimigo fosse o da sua casa. Mas não é assim que deve ser. Família é instituição de Deus para fortalecer a nossa vida. Valorize as alianças que você tem. Seja uma bênção para as pessoas que estão em aliança com você. Porque Deus criou alianças para que nós nos fortaleçamos. Amém? A igreja é um ambiente de aliança. Você não pode vir aqui, como eu vejo que muita gente vem, porque achou um lugar agradável. Eu descobri uma igreja ali, é bacana, o louvor, eu gosto das músicas, eu vou lá. Isso é um auditório, gente. Não é isso o plano de Deus. Isso aqui é igreja, família de Deus. Então aqui nós precisamos também cultivar relacionamentos, nos fortalecer. Não pode haver um clima de divisão,
Não pode haver um clima de inimizade entre nós. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Precisamos nos comprometer com os outros, não ser somente um assistente de culto. Porque isso aqui é um ambiente de aliança. Significa que quando um está fraco, o outro vai lá e segura. E num outro momento, esse que segurou, de repente está fraco, o outro vai lá e segura ele. E nós nos apoiamos mutuamente. Então valorize as alianças, não seja individualista, não seja egoísta, não sente aqui apenas para ser abençoado. Não sente aqui para ouvir uma palavra que vai trazer alguma coisa boa para você e você vai embora, ótimo. Vem aqui para fazer parte de um corpo, porque essa é a única vontade de Deus. Essas igrejas de auditório não passou perto da mente de Deus isso. Isso é coisa de homens. Igreja é família, é comunhão. Igreja é compromisso, é aliança. Família é aliança. Então valorize as alianças que você tem. E se você entrou no embalo desse mundo e está vivendo uma vida egoísta, uma vida individualista, se você está sozinho, fique esperto porque você está no caminho errado. E é muito difícil vencer o desânimo quando a gente está sozinho, quando a gente não sabe, não tem a convicção de que tem pessoas aliançadas conosco. Eu, certa vez, já falei isso. Até o mundo reconhece o valor das alianças. Hoje nós estamos vivendo está todo dia na TV aí essa crise penitenciária, não é isso? E eu ouvi algumas coisas boas e ouvi um monte de bobagens também. As pessoas tentando entender os problemas e tal. E uma das coisas que as pessoas falam é que o problema é a superlotação das cadeias. No Brasil, nunca existiu época em que a cadeia não fosse superlotada. Nunca existiu época em que a cadeia não fosse superlotada. Não estou dizendo que não é um problema sério e precisa alguém resolver. Mas isso não é novidade, isso sempre foi assim. Sabe qual é o problema hoje? A aliança. Os bandidos descobriram que podem fazer aliança também. E quando eles se aliançaram e formaram facções, se tornaram muito mais fortes, muito mais perigosos do que eram sozinhos. Então tudo que está acontecendo aí, aliança, gente. A aliança fortalece para o bem ou para o mal. Agora, as pessoas estão se aliançando para o mal, os criminosos se aliançando para o mal, e a gente aqui perdendo a oportunidade, perdendo a bênção de fazer da nossa casa um ambiente de aliança, de fazer da nossa igreja um ambiente de aliança. Será que dá para vencer o desânimo assim? Não. Então eu quero dizer para você, cultive um ambiente de aliança. Valorize as alianças que você tem. Seja uma bênção para quem está aliançado com você. Porque aliança não é só eu pensar assim, essa pessoa vai ser uma bênção para a minha vida. Não, eu tenho que pensar como é que eu vou ser uma bênção para a vida dela. Amém? Eu quero desafiar você a fazer essas coisas. Isso daqui, como eu te falei, não é algo simples e rápido que vai resolver em um dia o teu problema. Mas vai te dar todos os fundamentos para que você tenha uma vida imune ao desânimo. Quantos gostariam de ter isso na sua vida? Então lembre-se, tem coisas para tirar da vida. Tem coisas que você precisa remover para que não exista o ambiente fértil para o desânimo. E tem coisas que você precisa acrescentar, cultivar na tua vida, para você ter um ambiente propício para o ânimo. Ele não vai vir de graça, não vai cair magicamente, mas é fruto de decisões que você vai tomar. E eu quero concluir lendo somente um texto para vocês. Quando Jesus quis elogiar a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Na carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso não tinha só coisa boa. Teve crítica, mas teve um elogio. E o elogio que Jesus fez para aquela igreja foi o seguinte: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer, não desanimaste. Jesus elogiou a igreja de Éfeso, porque não desanimou, não foi vencida pelo desânimo, mesmo diante de lutas. Você quer isso para a sua vida também? Amém? Quero que você fique em pé, nós vamos orar. Quero que você coloque sua vida diante de Deus agora. A gente está no começo de um ano ainda, e eu tenho certeza de que aqueles votos de um feliz ano novo, aquela esperança que a gente cultivou de um ano novo, não são suficientes para que você tenha um ano inteiro abençoado, um ano inteiro com ânimo. Um ano inteiro vencendo o desânimo, uma vida inteira vencendo o desânimo.
A gente precisa de mais, amém? Mas Deus tem tudo o que a gente precisa. Deus tem tudo o que você precisa para ter uma vida imune ao desânimo. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, no nome de Jesus, enche-nos, ó Deus, do teu poder. A tua palavra nos ensina todo o caminho, nos dá um mapa com todas as dicas, as direções que precisamos. Nos livrar da visão do mundo, da visão materialista, consumista, nos encher de uma visão espiritual, olhando para a vida eterna, olhando para aquilo que realmente vale a pena, para aquilo que é duradouro, para aquilo que é superior, nos alimentando da tua palavra, nos alimentando na oração, nos alimentando através das alianças que o Senhor preparou para as nossas vidas. Nós estaremos fortes e preparados para nunca ceder ao desânimo, para nunca deixar de fazer o bem, para nunca deixar de cumprir o nosso chamado e o nosso propósito. Por isso eu te peço agora, Pai, renova as nossas vidas, enche-nos do teu Espírito, enche cada um de nós, enche as nossas vidas, Pai, para que nós estejamos, ó Deus, decididos a realmente ter um ano diferente, um ano de vitórias, ó Deus, um ano em que a gente realmente experimente coisas novas do Teu Espírito, do Senhor para as nossas vidas, Pai, que a gente não esteja acomodado a derrotas antigas, a vícios antigos, a problemas antigos, mas haja em cada coração aqui, ó Deus, um desejo firme de experimentar a Tua bênção, o Teu poder, Senhor. Diga para o Senhor o que você quer dele para esse novo ano. Responda a Ele aquilo que Ele te pediu. O que é que Deus falou ao teu coração enquanto você ouviu essa mensagem? Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz dizendo: sim, Senhor, eu concordo com o Senhor, eu recebo a tua palavra, eu vou buscar. Ele quer a tua decisão. Assim como na salvação a gente precisa abrir o coração, é a gente que diz amém, eu quero o Senhor, eu quero Jesus, e Ele entra na tua vida. Na transformação da nossa vida é a mesma coisa. O poder vem de Deus, mas eu preciso dizer: Deus, eu quero. E se você quiser, você vai ter um ano, não somente um ano diferente, não somente um ano abençoado, mas um ano onde você vai plantar as bases, o fundamento de toda a transformação que Deus tem para fazer na tua vida. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós a tua graça, ó Deus. Não queremos estar apenas iludidos com boas intenções. Nós sabemos que é do Teu Espírito que vem o poder, ó Deus, para que tudo aconteça de fato nas nossas vidas. Por isso que hoje seja um dia, ó Deus, de renovação, um dia de renovação, de transformação nas nossas vidas, ó Pai. Uma revolução acontecendo nos corações, para que o Senhor possa quebrar todo problema antigo, todo vício antigo, todo pecado antigo nas nossas vidas, para que haja vitórias, ó Deus, na vida dos Teus servos, para que sejamos transformados, fundamentados no Teu poder, na Tua graça, na Tua palavra, Deus, para termos um ano de transformação, um ano renovado, um ano abençoado, um ano que vai lançar as bases para toda a bênção, toda a transformação que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai. Um ano que vai nos colocar no centro da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.